Hoje, cada vez mais, a discussão está polarizada no Brasil. Infelizmente, o que é central não é discutido e prevalece o secundário. Aqui nós vamos buscar o relevante, sem inflexões à esquerda ou à direita, sempre buscando o essencial. No centro do debate de hoje, o tema é relações federativas e a nossa convidada é a secretária de Relações Institucionais do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Paula Mascarenhas. Vice-prefeita de Pelotas, junto com Eduardo Leite, eleita prefeita 2 vezes, sendo a primeira mulher a comandar um dos mais importantes municípios do Rio Grande do Sul. Com formação em letras, mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, servidora da Universidade Federal de Pelotas, Paula é presidente do PSDB do Rio Grande do Sul e vice-presidente nacional do partido. Seja bem-vinda, Paula. Muito obrigada, Jairo. Prazer falar contigo. Paulo, tu, depois de passar 12 anos, primeiro 4 anos como vice-prefeita, 8 anos como prefeita, portanto conviver com a cidade, conviver com o municipalismo, e agora assume essa tarefa de ser secretária de Relações Institucionais, de ser essa ponte do governador Eduardo Leite, tanto com os prefeitos como também com outras esferas, o governo federal. Como é que é essa experiência de chegar, Porque a prefeita tem uma relação direta com a população, Como é que é essa experiência de estar hoje no governo do estado? Olha, estar ao lado do Eduardo num projeto representado por ele, para mim sempre é uma satisfação. Eu tenho muita afinidade com o governador, que fui vice-prefeita dele, e a gente apertou esses laços, digamos assim, e sempre tivemos uma convivência muito produtiva. E, claro, ele se tornou governador do estado, eu assumi a prefeitura em Pelotas, e nós ficamos nessa relação mais distante, de prefeito e governador, e agora poder estar na equipe dele é uma alegria. Mas a minha experiência de prefeita, estava te dizendo há pouco, nos bastidores aqui, foi uma experiência muito marcante, que eu acho que é para todo mundo. Não tem como a pessoa passar pela prefeitura e não sair muito marcada justamente pela visão próxima das realidades, que são sempre difíceis e duras, e também pela perspectiva que a prefeitura dá do quanto é possível fazer e transformar, e do quanto isso pode também trazer satisfação. Mas o quanto é duro, já que tu já anunciasse aí o tema federalismo, uniões, relações federativas, o quanto é difícil num país centralizador como o Brasil. Então, a gente trago comigo essa experiência de prefeita como aquela que vai ser a mais impactante da minha vida. Eu não tenho dúvida de que, seja qual for o desafio que esteja reservado para mim, não vai ser tão marcante e tão vivo quanto esse de ter sido prefeita. Estar no governo do estado é uma grande experiência, ainda mais ao lado de um líder como o Eduardo. Mas também essa experiência de prefeita, que é muito recente para mim, terminei meu mandato em 31 de dezembro, último, me faz também poder ajudar muito o Eduardo nessas relações institucionais, especialmente com as regiões, com os municípios, com os prefeitos, vereadores, enfim, aproximar o gabinete do governador, que foi essa a intenção, mais do que o governo, que já é um governo muito próximo dos municípios e que já fez investimentos históricos em todo o território gaúcho, mas aproximar o próprio gabinete do governador de uma forma mais humana, mais afetiva, dos prefeitos. Isso tem sido muito prazeroso para mim. Paulo, você tem, obviamente, a intimidade, a confiança, a lealdade do governador, até vocês trabalharam juntos, uma história construída conjuntamente. Ao mesmo tempo, essa experiência de prefeito. O governador Leite foi prefeito, então é alguém que lida muito bem com os demais prefeitos e prefeitas. Essa tua experiência, essa tua vivência, primeiro como vice-prefeita e como prefeita, ajuda muito nessa missão, porque nas relações federativas tu vai dialogar também com os prefeitos e prefeitas do Rio Grande do Sul. Ajuda muito nesse diálogo com os prefeitos e prefeitas? Certamente. E especialmente justamente por um governo, representando um governo que quer isso, que valoriza. O governador, a experiência dele como prefeito também o encaminhou para isso. Ele sempre quis, o sonho do Eduardo sempre foi o de ser prefeito. Ele realizou cedo esse sonho, já com 27 anos. Acho que um dos mais jovens na história de Pelotas, né? Sim, o mais jovem da história de Pelotas.
E ele traz essa vivência com ele, né? E a compreensão de que as políticas públicas mais efetivas se dão no território, portanto, se dão no município. E é com essa visão que ele conseguiu aproximar o Estado dos municípios. E mais do que isso, tendo feito o dever de casa, tendo colocado o Estado, né, de novo no equilíbrio fiscal, com condições, né, de fazer investimentos, ele olha para os municípios e vê que não adianta o Estado, como acontece muito com a União, né, olhar de longe, né, uma visão geral que tenta homogeneizar o que é diverso. Ele, ao contrário, ele abriu editais, ele permitiu que os municípios apresentassem os seus projetos, buscassem recursos para aquilo que os prefeitos e as lideranças locais sabem que é importante, sabem que é prioritário, muito mais do que o governador tem condições de saber. Então, ele democratizou em todas as áreas, da educação, na saúde, na infraestrutura, na cultura, no esporte. Ele democratizou os recursos públicos, o acesso aos recursos públicos estaduais e compartilhou com os prefeitos essa decisão de onde investir. Quer dizer, os prefeitos com projetos apresentavam, e eu digo isso, os prefeitos todos do Rio Grande do Sul, seja de que partido forem, vão concordar. Eu tenho viajado muito e ouvido isso. É a coisa que mais eu ouço, né, que realmente o Estado do Rio Grande do Sul fez investimentos que nunca eram feitos. Um pouco porque, claro, agora tem condições, porque foi feito um trabalho, né, com muita coragem de reestruturação do Estado e com o apoio da Assembleia Legislativa, é importante sempre ressaltar, mas também com essa visão, né, de descentralizar, né, de chegar onde as pessoas vivem e de poder, com as lideranças locais, identificar as prioridades. Secretário Paulo, o governador botou a casa em ordem. Hoje, talvez, o maior investimento da história do Rio Grande do Sul está acontecendo exatamente na gestão dele, seja no primeiro como também no segundo mandato, né? Mas, quando a gente fala em relações federativas, tem esse outro lado, que é o governo federal. Como é que é o diálogo, né, com o governo federal? Quais são as dificuldades? Até porque o Eduardo Leite é sempre um dos nomes lembrados, né, no cenário nacional como um futuro, né, um candidato, até um futuro presidente da República. Isso não atrapalha nessa relação federativa? Olha, talvez atrapalhe um pouco, mas eu diria, tu perguntas como é o diálogo. É um diálogo respeitoso, é um diálogo republicano, né? Na maioria das vezes, eventualmente surge alguma picuinha política, né, de alguma pessoa que diz, né, dá uma entrevista dizendo alguma coisa, fazendo uma interpretação, que coloca um pouquinho da parte ruim da política, que é essa, né, da disputa, da colocação da disputa eleitoral à frente do interesse público. Eventualmente pode acontecer, mas na maioria das vezes é um diálogo republicano, ainda mais depois da calamidade que o Rio Grande do Sul viveu, da importância que é a união de esforços, né? E o governador Eduardo diz sempre, vamos encontrar, diz em qualquer situação, seja com o governo federal, né, com outros governos estaduais, seja com os prefeitos, vamos, independente das divergências que possamos ter, vamos encontrar aquelas convergências mínimas, os consensos mínimos para puxar numa mesma direção, especialmente em momentos cruciais, né, em que a população, nós trabalhamos todos para a mesma população, né? A população precisa tanto de nós e tanto dessa união. Então é assim que ele tem lidado com o governo federal e acho que as coisas estão indo dentro do possível num bom cenário. Paulo, tu viveste a enchente, porque a enchente chegou também em Pelotas, Rio Grande, né? Às vezes as pessoas esquecem que a enchente é só aqui na região metropolitana, Vale do Taquari, mas chegou em Pelotas e foi também um episódio bastante grave. Hoje você está junto com o governador nesse processo de recuperação. O governador tem falado que é um processo que deve levar 5 anos. Alguns países levaram, em situações semelhantes ou até menores do que a nossa, até 10 anos de recuperação. Nesse processo de recuperação, a ajuda que veio, ela foi suficiente ou é preciso mais? Só te dizer, de recuperação, 10 anos, alguns países e tal, de recuperação pontual, né, de algumas questões, porque a Holanda até hoje se prepara, né, ela está sempre investindo e buscando para se preparar para possíveis eventos climáticos. Então é uma preparação permanente, até porque a gente não sabe o que esperar, né? As mudanças climáticas estão aí, o homem, a humanidade não foi responsável, né, para não dizer que foi muito irresponsável ao lidar com essas questões, e a natureza não perdoa, a gente está vendo isso. Então a gente precisa se preparar permanentemente, mas obviamente nós temos
já identificados, diagnosticados, né? Alguns problemas, algumas obras de infraestrutura e tal foram destruídas, que eram de resiliência, outras não existiam, né? Nunca existiram no Estado e que passaram a ser necessárias. Então, nós estamos os recursos que vieram são muito bem-vindos. Acho que ao longo do tempo serão necessários mais recursos por conta dessa necessidade permanente de investimentos. Mas hoje nós temos o FUNRIGS, né, com os 14 bilhões, dos quais 8 bilhões já estão com a destinação aprovada, e análises vêm sendo feitas, e se está trabalhando já na elaboração de estudos. O pessoal fica um pouco ansioso, né? Por exemplo, a pergunta que vem aí, se acontecer de novo esse ano, não tem como, em um ano, não há lugar no mundo, por mais desenvolvido, por mais tecnologia que tenha, que consiga fazer obras dessa envergadura em tão pouco tempo, até porque são obras que exigem estudos profundos, para não se errar, não se aplicar um dinheiro, uma quantidade enorme de recursos em algo que não foi bem planejado. Não, precisa do planejamento, precisa do estudo do diagnóstico certo, da elaboração de projetos que são muito complexos e depois da execução de obras que também são complexas. Então, o governador tem falado que em 5 anos certamente nós vamos ter alguma resposta, algumas dessas obras já em andamento, outras concluídas, não todas, provavelmente não todas por conta da complexidade. Mas acho que o que é importante é isso, nós estamos alinhando e cada vez mais próximos de sabermos onde queremos chegar nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, e isso vai continuar. Tem um conselho técnico do Plano Rio Grande, formado por pessoas de alta qualidade técnica, né, que não são ligadas ao governo diretamente, estão contribuindo voluntariamente, são técnicos, pesquisadores nas mais diversas áreas e que estão acompanhando a execução, a destinação dos recursos, acompanhando os projetos e trazendo as suas opiniões técnicas para que a gente não erre, né, porque não dá para errar. Então, é disso que se trata, é algo complexo, mas eu não tenho dúvida, Jairo, que o Rio Grande do Sul será o estado do Brasil mais resiliente, mais preparado para as intempéries, para as mudanças climáticas, em muito pouco tempo. Certamente, hoje, já é um dos mais preparados para respostas. Né? Nós fomos testados, né? E, claro, recebemos apoio voluntário do país inteiro, de fora do país, mas a gente vai aprendendo com o sofrimento, né? Foi terrível, tivemos perdas de vidas, perdas de infraestrutura, mas também lições ficaram, né? E essas coisas, aquilo que não nos mata, nos fortalece, né? Certamente perdemos muita gente, mas também saímos e sairemos mais fortes disso tudo. Nesse 1 ano que nós estamos completando agora essa semana, a avaliação é positiva da capacidade de resposta, porque às vezes o próprio, tu foste prefeito, hoje está no governo do estado, sabe que às vezes a burocracia, a lentidão, né, por mais que o governante ele deseja, há às vezes uma dificuldade para que as coisas aconteçam. O balanço é positivo desse 1 ano? Como o governo avalia, o próprio governador Leite? O balanço é claro que a gente... sempre essa pergunta, tu foste prefeito, né? A gente lida com uma burocracia estatal que às vezes obstaculiza, às vezes dificulta, às vezes poderia ser mais leve, mas ela existe para proteger a sociedade também, né? Para evitar erros, dos desperdícios, da corrupção, dos erros. Então, assim, claro, a resposta para essa pergunta seria, não, a gente acredita que nós gostaríamos que fosse mais rápido, mais ágil. Estamos fazendo todos os esforços, né, e criando uma forma de trabalho. Todas as semanas, por exemplo, importante as pessoas saberem, o governador todas as semanas se reúne com os secretários que fazem a gestão do Plano Rio Grande. Eu tenho a oportunidade e o privilégio de participar dessas reuniões, porque são reuniões estratégicas, durante mais ou menos 4 horas. São 4 horas por semana que o governador acompanha passo a passo tudo que está sendo feito, qual é o edital, o que está sendo feito, cobra perguntas semanalmente. E não são reuniões de meia hora, de 1 hora, de 1h30, são reuniões de 4 horas, né, e que certamente é isso, o dedo, né, o olho do dono, digamos, o dedo no pulso, como ele gosta de falar.
Isso certamente faz diferença, porque exige das equipes essa atenção permanente, né? E ali, nessas reuniões, a gente identifica os gargalos, porque o governador, né, fica inquirindo, perguntando, identifica, a gente já começa a tratar desses gargalos. Então, neste sentido, esse um ano foi muito produtivo, sim, nós estamos com um alinhamento muito bom para que as coisas aconteçam e que a gente, né, tanto que quando ele fala em 5 anos, é um tempo muito ousado, né? Outros países levaram 10, 15 anos e, como eu disse, né, seguem trabalhando nisso. Então, o que permite que ele diga isso é que é o fato de que as coisas estão andando bem. Agora, gostaríamos que fossem mais rápidas ainda, certamente. Secretário Paulo, a gente olha essa questão da enchente, mas existe um outro lado também dos eventos extremos, que são nas estiagens, a seca, né? Exatamente. E o Rio Grande do Sul, na federação, é o segundo estado com mais ocorrências, né? Só perde para a Bahia. Para a Bahia, o terceiro é Minas Gerais. Esse também é um elemento de preocupação. Eu falo que você é da Zona Sul, nós temos ali, foi muito atingida esse período agora, né? E muitas vezes as pessoas não têm essa dimensão da seca. Isso exige também políticas. Isso também está no Plano Rio Grande, né? Sim, e, na verdade, assim, tão grave, né, ou tão importante quanto nós nos prepararmos para futuras enchentes, para futuros eventos climáticos como esse, é nós nos prepararmos também para enfrentar as estiagens. Porque se a gente viu mortes, né, digamos, o prejuízo da enchente foi muito mais evidente, muito mais dramático, porque teve perdas de vidas. A verdade é que as estiagens e o fato de o Rio Grande do Sul não ter se preparado ao longo do tempo com um sistema de irrigação consistente e amplo também fez ocasionou perdas de vidas, não há a menor dúvida, e muitas, porque o Rio Grande do Sul poderia ter sido um outro estado. Outro dia apresentaram lá no South Summit, houve uma palestra muito interessante, o Aode Cunha trouxe alguns números que eu não vou ser capaz de reproduzir aqui, eu sou ruim de guardar números, então não quero, quero respeitar quem nos ouve, mas são números altamente impactantes, até sugiro que o convides aqui, quem sabe, para apresentar esses números, altamente impactantes, da perda ao longo dos anos do PIB do Estado, da riqueza que o Estado poderia ter gerado por conta da estiagem, de nós não termos um sistema para combater. Não tem, segundo ele, e isso está ficando cada vez mais claro para o governador Eduardo Leite, nada mais importante, ou junto com as questões de educação, junto com as questões de resiliência, quanto isso, que isso está junto na resiliência, sim, claro, né? Mas quanto a essa questão da irrigação, para que a gente possa produzir tudo aquilo que a tecnologia nos permite, o talento dos nossos produtores, a nossa vocação para o agro nos permitiria. Então, por isso, o governador, inclusive, agora no apoio ao pessoal do agro que foi atingido, nessa questão de negociação com o governo federal para as dívidas deste setor, o governador propõe que se use o recurso do fundo, mas, junto com isso, a proposta do Estado é que não só o apoio para que os produtores possam pagar suas dívidas com tempo maior, mas que, junto com isso, venha um programa de estímulo à irrigação muito robusto, para que a gente possa começar a mudar essa história. Eu recordo quando o Aode Cunha era secretário da Fazenda da Governadoria da Cruz, a EDA lançou, na época o governo lançou um programa de irrigação, foi até uma proposta bem ousada. E isso é muito importante, né? A Farsul lançou recentemente um estudo, nós tivemos um ciclo muito forte de seca, 20, 22, 23, 24 e agora também 25, na ordem de 367 bilhões, que é metade do PIB do Rio Grande do Sul de 2023. Imagina. É um número astronômico. Agora, se né? você coloca isso no histórico, todos os anos, nos últimos 30 anos, 20 anos. Né? O que representa isso é algo extraordinário. Então, isso tem que ser uma prioridade do Estado, as pessoas têm que tomar consciência disso. Eu sou filha de agricultor, meu pai era produtor rural. E, claro, o agricultor, ele vive uma seca, aquilo é terrível. No outro ano, aí ele pensa, eu tenho que investir em irrigação. Aí, no outro ano, chove
ele pensa, não, aquele recurso da irrigação me faz falta para outras coisas, tá chovendo. Tu entende? Tem que ser uma política de Estado, tem que ter um incentivo. Hoje já tem também uma política, mas ela tem que ser mais ampla, mais agressiva, ela tem que convencer, a capacidade de convencimento maior. Tem que ser é isso, mais do que uma política de governo, não, uma política que una o Estado em torno de algo que vai repercutir na vida de cada um, né? Não é na vida do setor do agro, é na vida de cada gaúcho e gaúcha que precisa de um Estado mais rico, mais capaz de fazer investimentos em saúde, em educação, né, em infraestrutura que o Estado precisa tanto. Para isso uma coisa depende da outra, né? Nós vivemos muita polarização, Chimanga e Maragato aqui, né, no Rio Grande do Sul, e essa gangorra, muitas vezes, ela fez com que políticas públicas não fossem continuadas, né? Nós tínhamos mais políticas de governo do que de Estado. Nesses 2 mandatos do governador Leite, tem a construção de conceitos de políticas que vão transcender. A mesma questão da educação, ele lançou recentemente um plano bastante ousado para a educação. Isso é uma mudança de paradigma, né, secretária Paula? Porque nós temos hoje esse pensamento para além da gestão, né? Como o Plano Rio Grande, ou mesmo o Plano de Educação, e eu acho que isso é uma mudança de cultura no Estado, né? Jairo, e também a segurança pública. Essa tua pergunta me dá a oportunidade de falar sobre isso, que eu fiquei muito, também outro dia, emocionada até, de acompanhar uma reunião da educação. Porque o governador, lá na segurança pública, ele lançou o RS Seguro. Sim, é verdade. Né, e eu tenho, que está inspirado na tua experiência de na Pelotas. Na verdade, né? tem o Pacto Pelotas pela Paz, verdade, que fez desabarem os índices né, de violência em Pelotas. Tem um alinhamento muito grande. Não digo que tenha sido inspirado, porque, na verdade, nós buscamos inspiração, inclusive no teu governo também, em outros pelo mundo que deram certo. Sim, exatamente. E o Rio Grande do Sul buscou inspiração nos mesmos exemplos, para entender que segurança se faz com integração, com dados científicos, né, com evidências científicas, claro que com investimento possível, mas integração, evidência e prevenção social. E liderança, e acompanhamento permanente, ou seja, tem que fazer esforço, nada vem de graça. E o governador se reúne mensalmente com os líderes da segurança pública, com o secretário, com os comandos todos, os secretários, na verdade são 2 secretarias diretas que se desenvolvem diretamente, os comandos da Brigada Militar, da Polícia Civil, dos bombeiros, enfim, né, de todos os comandos, e também o pessoal lá das regiões, né, ligado à segurança, e olham os bons exemplos, então os melhores exemplos em cada área. Quem está dando certo? O pessoal vai lá e apresenta, explica as razões e tal, e aqueles exemplos de atenção, ali onde requer atenção, índices aumentando e tal, também as lideranças, né, daquela região são convocadas também, são chamadas a falar, não no sentido apenas de dar explicações para o chefe, não é isso, é de dizer como é que eles estão reagindo, quais são as causas e qual é o planejamento para vencer aquele problema. Num grande grupo que está... Então, isso é mensal com a presença do governador. O governador, o que ele fez agora? Ele transformou isso, e o sucesso disso é extraordinário. Né? Os índices caem a mais de 70%, 80%, alguns 90%. Né? Bom, tanto os crimes contra a vida quanto os crimes patrimoniais. Na educação, o governador começou a fazer a mesma coisa. Já houve 2 reuniões, e na última eu participei, e fiquei impressionada e encantada. Assim, toda a educação, quer dizer, a secretária, junto com com os principais diretores e os coordenadores de educação regionais, com alguns diretores de escola, que também vieram falar dos bons índices, porque eles estão acompanhando evasão escolar, tem alguns dados que eles acompanham, e os diretores, então, também compartilhando os bons resultados e as razões para eles, e os pontos de atenção, as possíveis causas e as ações planejadas para, enfim, responder àqueles pontos de atenção. Claro que isso pode dizer, mas por que o governador está começando isso agora? Porque isso foi uma construção, já vem há um bom tempo a secretária Raquel liderando né, com a sua equipe essa discussão, e agora chegaram nesse momento. E eu fiquei muito impactada porque eu sou da educação, né, Jairo? Eu acho que isso é fundamental. Tu falasse em política de Estado e de permanência. Esse tipo de coisa tem que permanecer. Ganhe quem ganhar no ano que vem, né? Venha o governador que vier. A gente precisa disso porque
isso vai ser transformador para o Estado. Assim como tem sido na segurança, eu não tenho dúvida de que a educação também vai dar um salto de qualidade. E isso é o que determina o futuro de um Estado, né? A qualidade da formação das suas pessoas, a mão de obra, a inteligência. A gente precisa investir nisso, que não tem nada mais prioritário do que isso. A educação e a segurança, porque a gente precisa viver num lugar sem violência, para poder crescer, para poder se desenvolver, para poder gerar riqueza, para poder gerar oportunidade para jovens, para poder cuidar melhor dos idosos, para as crianças, para todo mundo, para toda a sociedade. A gente precisa viver num lugar em paz, mas ter gente com capacidade, com inteligência, com criatividade, com, enfim, formuladores, né? A sociedade do futuro. E é nisso que o governo vem investindo. Secretário Paulo, para evoluir de uma política de governo para Estado, uma das questões essenciais, ou essencial para isso ocorrer, é exatamente um ambiente de pacificação, né? Tu trata das relações institucionais. Hoje, talvez, um período raro no Rio Grande do Sul, né? Porque o Rio Grande do Sul sempre tem embates, às vezes com o poder judiciário, com o poder legislativo, né? E nós temos hoje um ambiente de bastante pacificação, né? Isso claro, que é um estilo também do governador de buscar, né, a conciliação, buscar... como é que tu vê, já que essa também é a tua relação com as demais instituições, esse novo ambiente, isso é algo efêmero ou é uma mudança de paradigma do Rio Grande do Sul? Como você avalia? Eu espero que seja uma mudança de paradigma, né, uma evolução civilizatória. A política, né, que nós defendemos, que o governador representa, é uma política... de respeito, né? O relacionamento político que a gente diz republicano, que é aquele que respeita o pensamento divergente. Não? Pensar diferentemente não é ruim. É o que nos faz crescer no embate de ideias, que a gente pode criar novos sentidos, né? Criar novas perspectivas. Se a gente pensar sempre igual, tu disseres uma coisa, eu disser exatamente a mesma, nós vamos... ficar muito amigos, mas será que vamos evoluir? É justamente na confrontação com os problemas, com a necessidade de busca de novas soluções e de pensamentos, né, contraditórios, às vezes, divergentes, é que surgem as respostas, né, surge a inovação. Então, a gente respeita muito o pensamento divergente, o que não quer dizer ficar em cima do muro, não ter posição política. Ao contrário, temos convicções, temos valores, temos princípios, alguns que são inarredáveis, mas... respeito, diálogo, equilíbrio, harmonia, isso não pode ser ruim, né? E no Brasil, esse tipo de coisa vem sendo ruim, porque as pessoas olham para a política e dizem, não, se a pessoa defende o fulano, então ela é tudo isso, eu defendo Beltrano, eu não falo com ela, eu quero dizimá-la, eu quero destruí-la. A política do ódio, a política da eliminação do contraditório, da eliminação do adversário, é muito negativa, faz um mal brutal para a sociedade, não faz avançar. A gente precisa superar isso. E acho que o Rio Grande do Sul está sendo modelo, né, por inspiração, não apenas do governador Eduardo Leite, acho que tem outros líderes, muitos líderes que comungam com isso, e acho que pode ser modelo para o Brasil, porque a gente precisa superar essa polarização, né? O Brasil precisa se unir e se unir não quer dizer pensar igual, né? Mas se respeitar e tentar encontrar os consensos mínimos que nos conduzam para um lugar melhor, para um momento melhor, né? Precisa ser capaz de construir. A sociedade brasileira tem que ser capaz de construir coletivamente, não um futuro melhor. Secretário Paulo, para a gente, finalizando o nosso bate-papo, falar um pouquinho de política, né? Você é também presidente estadual do PSDB, vice-presidente nacional, né? E nós estamos gravando hoje, terça-feira, 29 de abril, à tarde. Pela manhã houve uma reunião, né, do PSDB e também do Podemos, e a possibilidade de fusão, incorporação entre os dois partidos. Como é que está avançando essa debate entre os dois? E se isso é uma alternativa, na sua opinião, para manter o PSDB como um partido que tem muita história, né? Governou o Brasil com Fernando Henrique durante 8 anos, deixou um legado. Como é que isso impacta esse anúncio pela manhã? Nós temos muito orgulho do que o PSDB representou para o Brasil, representa, de todas as entregas que fez, né, de todas as conquistas, né, desde de vencer a inflação até a criação dos genéricos, né, e sobretudo dessa política respeitosa
que é representada muito pelo Fernando Henrique e por tanto Mário Covas e tantos outros líderes. O PSDB foi muito vítima da polarização. E, claro, de alguns erros que cometeu também e que alguns dos seus membros cometeram, mas muito vítima da polarização. As regras hoje eleitorais, elas, de alguma forma, para que nós possamos fazer sobreviver um partido político que represente isso tudo que eu falei aqui, do respeito à democracia, à boa convivência, mas também a coragem de fazer o que precisa ser feito, né, de construir consensos e poder avançar, enfim, tudo isso que eu falei aqui, de alguma forma, o PSDB representa. E para que isso sobreviva, e para nós é muito importante, é preciso fazer um movimento de fortalecimento. O movimento que o PSDB, depois de ouvir as suas bases, está decidindo fazer, e isso foi encaminhado hoje na reunião da Executiva Nacional pelo presidente Marconi Perillo, é o de uma união com o Podemos, uma incorporação do Podemos ao PSDB, tornando o partido mais forte, numa representação mais forte no Congresso Nacional, que é aquela que determina, digamos assim, o tamanho do partido, a cláusula para poder enfrentar a cláusula de barreira e coisas desse tipo. Então, muito provavelmente hoje à tarde, hoje terça, o presidente Marconi Perillo e a presidente Renata Abreu do Podemos devem estar anunciando essa incorporação, ou seja, essa união dos partidos, fazendo uma nova, construindo uma nova sigla. Detalhes sobre sigla, número, essas coisas vão vir ao longo do tempo, mas vai ser PSDB Podemos, mas justamente para fazer permanecer os nossos valores, os nossos princípios, os nossos compromissos públicos, aquilo que o PSDB representa na história do Brasil. E é suficiente para segurar a grande liderança do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite? Eu acho que a pergunta, a resposta que todos os gaúchos estão aguardando. Eu sei que existe esse momento de silêncio, que é muito difícil, às vezes, para um governante, porque ele tem que tomar uma decisão, né? Tu que é amiga também do governador, deve ter um momento ímpar para ele, né? Sim, é um momento. Ele vem acompanhando essas discussões e participando, é uma das grandes lideranças do PSDB hoje, talvez uma das maiores lideranças. E ele sempre militou no PSDB. Hoje ele dizia na reunião que desde os 16 anos, quando ele se filiou, mas na verdade muito antes, porque sim, o pai dele foi o primeiro candidato a prefeito pelo PSDB em Pelotas, fundador do PSDB, ele tinha 3 anos de idade. Então, ele sempre foi um tucano, e tucano no que isto quer dizer, no que isso representa. Ele vai tomar uma decisão, ele disse que ia esperar até a decisão final do partido para tomar a sua decisão individual sobre o futuro, mas, independente do que venha acontecer, o governador vai seguir defendendo essas causas que o PSDB sempre defendeu e que seguirá defendendo, essas causas da democracia, de um novo Brasil, um Brasil que possa superar esses conflitos internos, essa polarização que nos empobrece, que nos tira a reflexão crítica, a inteligência, um Brasil que saiba divergir com respeito, que saiba criar possibilidades de futuro, que respeite, que tenha um posicionamento de desenvolvimento, de respeito à iniciativa privada, mas de sensibilidade social, que respeite a liberdade individual das pessoas poderem ser o que quiserem, que abra espaço para as mulheres, que abra espaço para todas as pessoas, para toda essa diversidade, que veja essa diversidade no Brasil como uma riqueza. Esses princípios fazem parte do que é o governador Eduardo Leite, do que tem sido o PSDB, e esses vão permanecer com ele, independente da decisão que ele venha a tomar, que obviamente eu não vou anunciar aqui, porque claro, estou esperando como todo mundo, e ele deve fazer isso aí nos próximos dias. Secretário Paulo, para a gente fechar o nosso bate-papo aqui, o centro do debate de hoje, sempre foi uma precursora, né? Tu fosse a primeira coordenadora na Assembleia, né? Tu fosse a primeira mulher a comandar Pelotas. Nessa tua militância, toda a tua vida política, como é que tu vê hoje a participação feminina? Houve avanços importantes? Hoje nós temos a participação das mulheres na política, rompendo as mudanças institucionais, a própria questão hoje da cota. Tudo isso ajudou? Como é que tu avalia?
Certamente, né? E hoje tu é um exemplo, uma inspiração para muitas mulheres. Certamente, né? Nós temos avanços, né? Acho que ainda precisamos avançar muito mais. Acho que ainda há, e eu vejo agora fora da prefeitura, né, com mais distanciamento, e comparando agora, porque o meu sucessor é um prefeito, né? Eu vejo como ainda há uma misoginia, né? Como as mulheres são muito mais maltratadas, como há um desrespeito muito maior às mulheres. Então, é uma luta que a gente precisa manter. Mas, com certeza, avançamos nas mulheres. Houve épocas que as mulheres não votavam. As mulheres hoje participam, as mulheres não ocupam espaços de poder, saem bem na pandemia pelo mundo. As mulheres, os países que saíram melhor, nas regiões que saíram melhor, muitas delas, a maioria era comandada por mulheres. Então, acho que a gente tem grandes inspirações. E acho que cada mulher que ocupa um espaço de poder, que foi o meu caso, tem que pensar nisso. A gente tem uma dupla missão, quer dizer, cumprir com as responsabilidades do cargo, mas também mostrar para outras mulheres que aquele também é lugar de mulher, né? Inspirar outras que tenham vontade, que tenham vocação, né? Desejo de participar, que se sintam, apoiadas para isso, né? Porque uma sociedade plural tem que ter espaços de poder ocupados também de forma plural, para que, sobretudo nos governos, né, para que os governos sejam um retrato da sociedade, um retrato mais verdadeiro da sociedade. Né? Não adianta... A nossa sociedade é feita de homens, mulheres, pessoas gays, pessoas negras, indígenas, uma pluralidade. Religiões diversas. Né? Se a gente for governado só por homens brancos de meia idade, né, por mais que esses homens sejam talentosos e tenham empatia, eles não vão conseguir reproduzir os anseios de cada um desses segmentos. Então, nós precisamos compartilhar os espaços de poder com essas pessoas todas, e muito mais efetivos, muito mais eficientes serão os governos, né? Muito mais próximos, muito mais verdadeiros, né? Muito mais autênticos, enfim. Então, essa é a minha luta, não é só pelas mulheres, né? Mas pela ocupação dos espaços de poder, pela realidade social, ou seja, pela diversidade que é feita, que é uma grande riqueza do nosso país. Muito bem, obrigado, secretária, sempre prefeita Paula Mascarenhas, querida amiga, que participou da estreia do nosso Centro de Debate, né, trazendo aqui a tua reflexão e buscando aquilo que é essencial. A gente volta na próxima semana. Até lá.